Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o Ednar Sumbanza. Se você não está inscrito, aproveite agora, se inscreva e ative o sininho das notificações. Hoje vamos falar de histologia vegetal. A histologia é a parte da biologia responsável por estudar os tecidos, e já a histologia vegetal seria a parte da biologia responsável por estudar os tecidos dos vegetais. Lembrar que um tecido ele é formado por um conjunto de células, e essas células são semelhantes, que por sua vez vão desempenhar a mesma função. Dentro dos vegetais, nós encontramos dois tipos de tecidos: os tecidos meristemáticos ou os tecidos de crescimento e os tecidos definitivos. Os tecidos meristemáticos são formados por células dotadas de capacidade de divisão e essas células são consideradas de células indiferenciadas, porque essas células ainda não têm uma função específica. Os tecidos meristemáticos, eles são divididos em dois grupos. Nós encontramos, neste caso, os meristema primário e encontramos também o meristema secundário. O meristema primário é aquele que promove o crescimento em altura e o secundário é aquele que promove o crescimento em aumento do diâmetro da raiz e do caule, ou seja, em espessura. Poderíamos dizer também aqui que em altura ou alongamento, e aqui é engrossamento ou aumento de diâmetro da raiz e do caule. O meristema primário, na verdade, temos que ele é formado por células dotadas de capacidade de divisão. E é devido à atividade dos meristemas que as plantas elas crescem. E dentro do meristema primário nós vamos encontrar alguns tecidos. E esses tecidos aqui vão se diferenciar, vão formar outros tecidos. A protoderme se diferencia formando a epiderme, que é um tecido de revestimento. O procâmbio ele se diferencia formando o xilema e o floema. Mas visto que estamos a falar do meristema primário, nós vamos chamar este xilema e este floema de xilema e floema primários. Encontramos também o meristema fundamental, que ele é constituído por tecidos parenquimatosos e constituído também por tecidos de suporte. Quando nós falamos de tecido de suporte, estamos a falar do colênquima e esclerênquima. Lembrar que o esclerênquima ele é constituído por células mortas. Conforme nós podemos ver aqui, temos os tecidos meristemáticos primários. Nós podemos ver a sua localização. Temos aqui o protoderme, que dissemos que ele vai se diferenciar em epiderme. Temos cá o procâmbio, que forma xilema e o floema. E depois temos uma outras partes que nós conseguimos observar nesta imagem. Temos aqui de novo os tecidos meristemáticos secundários. O que você deve entender aqui é que ele é constituído pelo campo vascular e também pelo câmbio cortical, também ele é chamado de felogênio. O câmbio vascular ele vai formar ou vai se diferenciar formando xilema e floema. Visto que este xilema e floema estão no meristema secundário, nós vamos chamar de xilema e floema secundário. E o câmbio cortical ou felogênio vai se diferenciar formando o suber. E o suber ele é constituído por células mortas. Então, é de referenciar que esclerênquima e suber são constituídos por células mortas. Então, temos aqui a imagem que ilustra os tecidos meristemáticos secundários. Temos aqui o felogênio, que dizemos que vai formar o suber. E temos cá o câmbio, que ele vai formar o floema e o xilema. E vamos avançar. Por último, nós vamos encontrar os tecidos definitivos. Perdem a capacidade de divisão e ficam especializadas para determinada função. Há 4 tipos de tecidos definitivos. Então, os tecidos definitivos são aqueles que já não têm a capacidade de se dividir, são aqueles que já são maduros, já não podem formar outros tecidos.
e encontramos 4 grupos. Temos os tecidos de revestimento. A função deles é de revestir. Então, estaríamos nós a falar da epiderme e da periderme. E também estamos a falar do suber. Tecidos parenquimatosos. Esses tecidos elaboram substâncias variadas, podendo também armazenar substâncias de reserva. Significa de que estaríamos nós aqui a falar de um tecido que tem a função de armazenar as substâncias. Os tecidos de suporte são aqueles que dão a consistência às plantas, tornando-as rígidas e permitindo a posição ereta. Estamos a falar do colênquima e esclerênquima. E nós vamos encontrar aqui, por último, os tecidos de condução. Estamos a falar de xilema e floema. Esses tecidos também são chamados de tecidos vasculares ou condutores. Servem de veículo para a circulação da seiva bruta e elaborada. Lembrar que o xilema ele é responsável pelo transporte da seiva bruta. E a seiva bruta, estamos a falar nós da água e sais minerais. E a seiva elaborada, estaremos nós a falar da glicose, neste caso. E a nossa aula termina por aqui. Se você gostou, comente alguma coisa, escreve e até o próximo vídeo.